Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e vamos falar sobre um tema que é falado aqui há 14 anos, né? E por enquanto nós estamos vivenciando o tema do programa, que é a imortalidade. Estamos vivos aqui, batendo papo. Então tá aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tudo tranquilo, 100%. 100%? Aham, no mínimo. É. Maravilha. Hoje você não tá com frio nem nada, ou você veio... Sim, bem preparado. Camisa de neve e camiseta por baixo. Eu tava lembrando aqui porque eu voltei da Grécia, né? Quando eu voltei da Grécia, que eu fui no meu aniversário, né? Saí de lá numa temperatura boa, o comandante avisa, olha, vamos pousar em Buenos Aires, 2 graus negativos, né? Eu falei, pensei no Jorge, eu falei, imagina o Jorge aqui, tinha que trazer aquecedor para tirar ele daqui. Pinguim deve adorar suas viagens, né? Deve, né? Então, é isso aí. Bom, eu mandei a mala direta com o tema de hoje, vocês devem ter recebido, e eu vou ler, para quem não está na mala direta, para quem não recebe, a sinopse do que nós vamos tratar hoje. Platão acreditava na imortalidade da alma e na sua transmigração através de diversos corpos. Isso era Platão, a ideia do Platão. Por isso dizia que aprender nada mais é senão recordar. Platão dizia que aprender nada mais é senão recordar. Mas será que é possível a imortalidade do ser humano ao invés de estar limitado ao impiedoso processo dos anos? O que nos revela a frase, olha essa frase que você deve ter ouvido muitas vezes aqui no Vida Inteligente: do ilusório conduz-me ao real, das trevas conduz-me à luz, da morte à imortalidade. Gostou ou não? Gostou? Conhece essa frase, né? Isso é desde da iniciação no Egito, isso é tomado por base. Então é isso, nós somos imortais então, Jorge? Uma coisa muito interessante é quando a gente vai discutir a questão da imortalidade, é pensar no antítese, né, no antagônico à imortalidade, que é a morte. E a imortalidade ela é tão cultuada, ela é tão desejada, ela é tão buscada. Lembra que tinha uma das coisas que os invasores, chamados conquistadores, né? Quando vieram para a América, eles buscavam, primeiro era o Eldorado, né? Isso. Que era a cidade dos telhados resplandecentes, né? Que a gente sabe hoje que... Já foi tema do Vida Inteligente, inclusive. Sim, e a gente sabe que é no Mato Grosso, né? Era e ainda é, né? No estado de Mato Grosso. E outra coisa que se buscava era a fonte da juventude, né? Então, e essa questão da fonte da juventude, ela também faz parte da lenda de todos os povos, né? Assim, então todo mundo busca a fonte da vida eterna, como se a fonte da vida eterna fosse água, fosse líquido, né? Então sempre fez parte dos sonhos da humanidade a busca pela imortalidade, não por desejar realmente a imortalidade, porque você imagina assim, você tem uma vida de comer, dormir, procriar e ver novela, eu vou querer ser imortal para quê? Para quê? Não é? Para perpetuar a chatice, né? Para perpetuar a ignorância. Então, se busca a imortalidade não por conhecer o que seja realmente a imortalidade, mas por medo da morte. Então, a primeira razão da busca da imortalidade, ou pela imortalidade, provém da ignorância do que seja imortalidade e principalmente pelo medo da morte. Então, como se a imortalidade fosse a negação da morte, né? Morte não é negação de vida, a morte é o contrário de nascimento. Nascimento, morte. Vida não tem contrário, né? Porque você muda de estado, mas a vida continua. Então, esse medo, essa angústia em se projetar em um mundo desconhecido, que seria o que a gente chama de morte, que daí faz com que se busque através dos tempos várias formas de se chegar à imortalidade. E aí tem a fonte da juventude, tem o trabalho dos alquimistas, muita gente buscando a pedra filosofal, Isso. O lápis filosoforum, que ele vai dar a riqueza, mas também vai dar a saúde plena, a longevidade ou a eternidade, a perenidade. Então sempre se busca essas coisas, mas querendo fugir da morte. Então quando alguém vai pesquisar, ou vai meditar, ou vai pensar sobre a eternidade, a primeira coisa que tem que fazer, se não está só tentando resolver o medo da morte, se está
né, ao invés de tentar resolver o medo da morte, por que não vai estudar e compreender o que seja o processo? Né? Por causa disso, então, o contrário de vida não é morte. Né? Então, assim, é diferente. Nascimento é o contrário de morte, vida não. Então, se eu estou buscando a imortalidade por uma razão que não seja o medo, então aí a minha busca começa a ficar legítima, né? Então eu consigo vislumbrar um bom caminho, um caminho tranquilo para seguir, e aí nesse caminho pode ser que eu descubra o que realmente acontece. Senão não, senão é só uma ilusão. Você falou um monte de coisas aqui, durante todos esses anos aqui, você disse uma coisa que me chamou muito a atenção, que e eu penso que tem lógica, tem tudo, não que você fale não tem lógica, mas essa aí me marcou, porque a gente não pode falar sobre nada que não exista, né? E não existe. Então, se a gente fala de imortalidade, é porque deve ter alguma coisa que seja imortal, assim, né? Então, isso quem escreveu sobre imortalidade? Quem escreveu sobre fonte da juventude, como você está falando? Quem falou sobre todas essas coisas, ele foi buscar de algum lugar, do mundo das ideias do Platão, de algum lugar, do Akasha, não sei como é que é. Akasha não é por aí. Sim, mas no éter, né? Existe? Sim. Então, não, mas existe. Então existe, porque eu não posso, como não tenho parâmetro de comparação, eu não posso pensar naquilo que já não existe, porque eu vou criar, entre aspas, entre parênteses, alguma coisa que já existe, porque eu não vou criar nada. Eu vou pegar elementos que já estão aí, juntar e fazer alguma coisa, mas eu não criei nada. Sim. Né? Tá, então não é difícil, você falou, falar sobre imortalidade? Não, porque você disse muito bem. Se fosse algo completamente inexistente, ou que não tivesse matéria em nenhum plano, nem físico, nem vital, nem astral, nem mental, nada, eu não conseguiria sequer pronunciar o nome. Uma vez que eu pronuncio o nome ou tenho a ideia de alguma coisa, isso existe enquanto realidade, enquanto coisa em algum lugar. É uma coisa muito interessante que quando se pensa em buscar a imortalidade, você imagina, ou geralmente as pessoas imaginam, você exatamente assim daqui a 50 mil anos, né? Porque aí a imortalidade que se busca, ela é a imortalidade do corpo físico, é a imortalidade da persona, da individualidade. Com né? certeza, claro. E se esquece que, na verdade, o ser humano ele já é imortal, né? Por quê? Porque eu tenho um espírito que é imortal, né? Mas já vou comentar sobre isso, e é uma possibilidade esse tipo de imortalidade. Só que existe uma outra forma que é praticada no dia a dia da imortalidade e que, por desconhecimento, ela acaba, não é atrapalhando, mas retardando e tornando mais complexo, inclusive o fenômeno que a gente chama de morte. Então tem as chamadas academias de letra, né? Sim. E aí os que são membros das academias são chamados de imortais, né? Exatamente. Os grandes pintores são chamados de imortais, os grandes autores musicais, né? Beethoven, nossa. Mozart, sim. Wagner, né? E por que daí eles são chamados de imortais? É que enquanto a coisa em si, enquanto aquilo que eu produzi, enquanto a ideia que eu engendrei, enquanto a frase que eu disse, enquanto aquilo que eu escrevi, ele estiver sendo e for sendo lido, compreendido, discutido, vivificado, praticado, tocado, vislumbrado, pensado, está vivo. Sim. Então, a primeira imortalidade, que é a que já existe, é a imortalidade do que é criado, né? E aí se pergunta assim, mas se então existe a imortalidade com relação ao que um compositor que viveu 200 anos atrás criou, quer dizer que ele ainda não morreu, né? O corpo físico, sim. A alma, muito provavelmente, ainda está acertando as contas. Porque a gente pensa assim, passou pelo processo da morte, né? Que é uma sequência de vida de maneira diferente. E aí imaginar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, passou 1 ano, 10 anos, a gente imagina assim, puxa, já passou 10 anos, 20 anos.
O conceito de tempo que a gente tem no plano tridimensional é completamente diferente do conceito de tempo que é, na realidade, que é essa expansão da matéria sobre si mesma. Então, esses que são considerados, que são tratados, esses humanos que são tratados como imortais por conta do seu trabalho e da sua obra, né, ainda estão na lida. Ainda estão... É mesmo? Olha, presta atenção, isso aí é interessante. Nunca pensei nesse aspecto aí. Lógico, porque assim, dependendo do grau de conhecimento que se tenha do fenômeno da morte e do mundo invisível, entre uma encarnação e outra, se pode demorar 12 mil anos. Né? Então, aí se considera isso como uma exceção e pega 10% desse tempo, né? Então seriam 1.200 anos, 1.000 anos, 500 anos. Então todo esse povo que produziu, né, ele ainda está prestando conta, ainda está existindo, cada um no mundo que construiu. E aí vem a questão que eu falei da incompreensão. É interessante, mas explica, vai mais profundo aí, porque quer dizer... Porque assim, se eu passo sem nenhuma evidência por esse plano físico, vamos dizer, quer dizer que a minha tarefa foi inferior a desses caras aí, dessas pessoas? Como é que é isso? Eu não entendi ainda o cerne da questão. Não é que o trabalho que cada um tem para realizar. Sim. Você pode ter nascido, nunca ter vindo à mídia, nunca ter vindo aos jornais, sim, não exerceu nenhum cargo, em nenhum poder, em nenhum país, né? Você passou assim tranquilamente pela vida, e esse tranquilamente pela vida você foi um auto-iniciado, conheceu o que tinha que conhecer e fez o seu trabalho de lei, cumpriu integralmente o que você tinha que fazer, né? E aí deixou o cenário humano e segue a vida. Você continua tão vivo quanto, por quê? Porque o trabalho que você fez, né, ele permanece tão ativo. Está repercutindo aí. Exatamente. Agora, daí tem um aspecto que seria interessante analisar e ver assim, vamos imaginar que seja o contrário, que daí alguém tenha vindo e tenha cometido o mal com o mal com L e ações feias, né, ou praticado o mal humano. E aí, esse mal humano, ele gerou decorrências, essa prática gerou decorrências e gerou um ódio, uma revolta. E vamos supor que tivesse havido uma guerra e que alguém nessa guerra tivesse cometido mal contra os outros, né? E que esse mal fosse lembrado diariamente por todos os países e reverenciado como se fosse parte da história, mas na verdade serve para alimentar um ódio, né, com relação a isso e justificar outros ódios. O que acontece? Na verdade ninguém morreu ainda. Entende? Então essa incompreensão do quão real é a imortalidade em todos os seus aspectos atrapalha a própria sequência de vida de quem já cumpriu sua parte. Então já percebi uma coisa aqui, vamos ver se eu estou certo. A imortalidade, ela é uma palavra ou é um estado que transcende o físico, porque quando a gente fala em imortalidade, a gente pensa isso aqui, eu morri, o corpo físico e acabou. Transcende também. Porque então, se a matéria não existisse, o próprio conceito de imortalidade não existiria. Não existiria, claro. Porque se eu vou considerar como imortalidade aquilo que existe quando não existe matéria, quando não existe matéria não existe sequer o espírito imortal ainda. Existe só a unidade, né? Então, se existe a matéria, né, aí se aplica o conceito da imortalidade. O que eu estou trazendo para a gente discutir é a percepção, a compreensão do quão real é esse processo e o quanto a incompreensão do que seja a imortalidade, né, atrapalha a sequência de vida daqueles que já não estão mais no corpo físico. Sim, porque se você está brigando com alguém e você pega o telefone e liga assim, olha, você não devia ter feito aquilo, você agiu muito mal, você é um ignorante, eu te odeio, qualquer coisa assim, né? E fica cobrando da pessoa pelo telefone. Tá, agora vamos fazer de conta que não é o telefone, né? E a pessoa já morreu, né? E aí você retém aquele ódio, aquela angústia, aquela mágoa, aquela cobrança, né? De achar que a pessoa devia ter feito isso, aquilo, não devia ter feito isso, aquilo. Tentar corrigir o passado dentro da própria incompreensão do que seja. Isso aí, dentro desse conceito, né, de imortalidade de atos, né, é como se a outra pessoa estivesse do teu lado ouvindo, e aí como ela está ouvindo sem ter condição de discernir, sem ter condição de interagir no próprio plano onde você está gerando as coisas, para quem
estava indo, isso é uma trava. Tá. Entende? Então, o dia a dia das pessoas tem um impacto profundo no invisível. O dia a dia da matéria finita tem um impacto profundo na matéria infinita. O dia a dia dos mortais orgânicos tem um impacto profundo no dia a dia dos imortais orgânicos ou não. Por quê? Porque não há uma distinção, não há diferenciação. Então, a primeira coisa que tem que se compreender é essa. Não existe uma fronteira entre matéria. São estados que se interpenetram. E essa é a única diferença entre espírito e matéria, entre vida e morte. Estados que se interpenetram. Então, a imortalidade, sob esse aspecto, ela é completamente real e nós interagimos na imortalidade todos os dias, né, afetando para o bem ou para o mal todos aqueles que já existiram de determinada maneira. Agora, uma pergunta de difícil resposta, sim, da questão lógica. Não seria mais interessante nesse complexo processo aí, sei lá, essa cósmico, todo essa humanidade, isso aqui que a gente conceitua como vida, vamos dizer, a imortalidade, que é o tema que nós estamos fazendo. Se você fosse imortal, quer dizer, Jorge não morre fisicamente, vive 500 mil anos. Não seria mais lógico, estamos usando logicamente concreta, patati e patatá, não seria mais lógico a gente ter essa condição aqui e não sofrer esse processo das múltiplas encarnações, vida, morte, crescimento, tudo isso aqui? Não seria um processo... Mas é um processo temporário. A roda de Sansara, o ciclo de reencarnações e morte, ele é temporário baseado na ignorância, né? Porque ele implica em um contrafluxo ou uma diminuição do fluxo de prana na matéria, né? E o fluxo de prana é eletricidade básica, né? É o amor universal projetado no todo. Quando isso vai sendo congelado, vai sendo cristalizado ou impedido de alguma maneira, daí vai havendo uma degradação da inteligência que mantém o conceito de vida. Só isso, é só isso que é morte. Se você chega em um estado, né, de plenitude, onde há uma integração entre o físico, vital, astral, mente concreta, abstrata, Buda e Atman, né, aí então é uma matéria átmica ou uma matéria flogística, né? Essa matéria, ela não experiencia o conceito de morte porque ela não passa pelos ciclos de alimentação, degradação e vida e morte. Então você pega a gente sempre fala na Agartha, né? Tá aqui. É engraçado, gente, vocês não fazem ideia. Eu estava lá e você foi lá. Eu ia perguntar isso aí. Lá ninguém morre, tudo isso aqui, tal, e você foi lá e crime. Eu tenho que rir. Assim, o transcender, o que se chama de morte, em si não é imortalidade, né? É só não morrer. Imortalidade é outro conceito, é outra coisa. E aí então na Agartha, pela alimentação, da maneira como é feita, pelo ambiente que pelo que se respira, né, mas principalmente pelo que se produz em termos de pensamento e de emoções, né, o conceito, né, de morte ele inexiste. Em todas as cidades? Não, é que assim, lembra que cada cidade... Isso, vai até a quarta, que corresponde aqui em cima, né? Então sim, nós até a quinta, que corresponde ao que está acontecendo aqui agora, né? Cada uma corresponde a como se fosse uma raça-mãe, a um estado de consciência, a um estado de matéria, né? A primeira raça-mãe era a bórea, né? A segunda era a hiperbórea, a terceira era a lemuriana. Então, por decorrência, a primeira cidade Atlântica, ela tem o quê? O resultado da primeira raça. Segunda cidade da Agartha. Segunda cidade agartina tem o que? O resultado da segunda raça. Terceira tem o que? O resultado da terceira raça. O que é o resultado? É o extrato de tudo que aconteceu em termos de consciência, de físico, de seres e mesmo de limitações, não é? Então tem o processo de nascimento, vida e morte, então. Não se experiencia mais. Não? É porque qualquer cidade não se experiencia mais isso. É porque assim,
vamos pensar em um mineral. Mineral nasce e morre, grego? Não, ele se transforma, né? É que o ciclo de vida, ele se perde assim na linha de tempo de tal maneira que se confunde com a eternidade. Sim. Por isso que eu te falei que eternidade não significa não morte, né? Inclusive imortalidade né? Transformação. Imortalidade é negação, dade é qualidade. Então imortalidade é qualidade daquilo que não morre. Sim. Né? É a qualidade daquilo que não morre. O estado de imortalidade, então, ele é possível sob o ponto de vista desse desejo comum, onde todo mundo desejaria ser imortal para poder ficar jogando videogame a vida inteira, né? Ou fazendo o tão pouco todo dia, todos os dias até o final dos tempos. Na medida em que veja bem assim, então no plano físico eu tenho conglomerados de matéria que precisa de energia, precisa de inteligência básica para ser alimentada e posta em atividade. O conjunto dessas inteligências que existe daí no mineral, por exemplo, ele precisa de uma sutilização e de um fluxo que permita o trânsito de comando, né, que seria o corpo vital. E depois disso aí tem o reino animal, que é o circulatório, tem o vegetal antes do reino animal. Essas coisas a gente já conversou bastante. Eu consigo exercer, para você ver o conceito de imortalidade, eu consigo exercer um comando direto da vontade, né, sobre uma atividade elemental em mim? Né? Não consigo, por quê? Porque tem que haver um caminho, porque assim, eu tenho que ter um código de linguagem. É como se fosse você está usando o computador, né? E aí você está usando o mouse. Então, quando você está movendo o mouse, aquilo é transformado numa coordenada para aquela tela, para saber em que posição que você está querendo mover alguma coisa. Quando você dá um clique, né, esse clique físico, ele morre no fio, que assim, ele morre onde acaba o contato material. Ele vai se transformar no quê? Num comando para abrir aquilo. Perfeito, né? perfeito. Aí você vai e clica daí dentro daquele programa, você abre um editor de texto e começa a escrever. Quando você pressiona, né, a letra A no teclado, não é a letra A que vai ser escrita. É você que precisa saber que aquilo corresponde ao A. Mas aí aquilo vai um impulso elétrico, que daí vai ser transformado num impulso binário, que daí vai pegar o que é a letra A em hexadecimal, vai gravar isso dentro do HD do disco, né, do computador, e mostrar para você em um código inteligível. Então, isso é uma cópia então do que você está falando. Esse processo de eu ter que ter um código de linguagem é que define o que a gente conceitua como não acesso à imortalidade. Sim. Porque então eu não consigo comandar diretamente, porque não adianta você falar assim, não, célula viva, né, não adoeça, ou está doente, fala assim, não, fique bom. Não funciona assim. Então você tem que pegar daí um caminho, uma linguagem própria, um método e próprio. Também a escala, né? Então daí da vontade, ela daí então tem que ser permeada com o que viria da mente abstrata, que é o poder da autoridade. E aí isso vem para a mente concreta. A mente concreta você deu uma boa ideia do computador, né? Porque mente concreta são interfaces, né? Chama API, né? Application Program Interface. É, né? Isso aí. Então são APIs internas que então cada plano conversa com o outro até que chegue então, né, o plano astral mais denso, e é ele que vai conversar com o vital. O plano vital mais denso é ele que lá no final das contas vai passar a energia e o comando para que daí então a célula recomponha a camada, né, a membrana com o NaCl, no caso de ter havido um corte na pele. Então não adianta eu falar assim, me cortei, cure corte. Não. Então, se eu quero curar esse corte através Você tem que saber todos os caminhos para curar esse corte. Na medida em que daí eu tenho esse caminho estabelecido,
na medida em que eu tenho um fluxo permanente e constante e com a mesma potencialidade de consciência, desde a minha mente abstrata, desde Budi, desde Atman, até o vital, até a unidade física que recebe a energia através do sistema nervoso, sistema circulatório, não há mais distinção entre estado de consciência daquela célula ou daquele sistema ou daquele corpo com o Budi, com o Atman. Nesse momento, então o corpo como um todo e por decorrência todas as camadas entre ele e o eu superior são imortais, literalmente. Então aí a resposta, a imortalidade é possível? Óbvio que sim. Tá. E aí assim, e como é que se chega a isso? Como é que eu consigo, antes de conseguir a imortalidade do corpo físico, conseguir a imortalidade da alma? Porque a alma ela não é perene. Depois que passa pelo processo de morte, ela vai passar por um processo de dissolução, sobra o resultado e vamos em frente, né? A chamada sublimação que a gente falou, né? Já falou sobre isso. O que vai acontecer? Como é que se consegue chegar, né, nessa perenidade de alma primeiro, para depois pensar em perenidade de corpo físico? Quando o que tem na alma, o que eu tenho de conhecimento e o que eu tenho de emoções, ele seja tão sutil, ele seja tão abstrato, que ele se confunde com a mente abstrata, que ele se confunde com o Budi. Só que como é que eu vou fazer para ligar a minha alma ao meu eu superior, a minha alma ao meu espírito? Como é que eu preencho essa lacuna que existe entre o visível e o invisível? Como é que eu preencho essa lacuna que existe entre a matéria cristalizada e a matéria sutilizada? Aí o que a gente chama de corpo causal, que a gente conversou aqui algumas vezes, que é aquilo que vai sendo desenvolvido com o resultado de todas essas experiências, de todo esse conhecimento, de toda a iniciação, e chega a um ponto em que daí faz o quê? Ele une o triângulo com o quadrado e se torna uma coisa só. Nesse momento, quando então tem-se o corpo causal desenvolvido, né, aí você adquire a sua carteira de identidade Pragartha, né, que é o pré-req, é o pré-requisito. E em você tendo isso, daí então aquela persona, aquela coisa que era temporária, aquela roupa que só deveria durar um dia ou uma existência, ela está tão preparada, tão sublimada, tem tal conteúdo, está tão igual, tão harmônica, tão integrada, né, ao mundo invisível, ao cosmos, à divindade, que dela não experiencia mais o processo da morte. Essa alma é imortal. E há um lugar para almas imortais, né? Duas perguntas então, são distintas. Primeiro, como é que era na Atlântida, que era uma civilização hiper avançada. A gente sabe que é um divisor de águas. Pô, eu posso chamar assim, porque foi um divisor de águas. A Atlântida foi... Hoje o resultado de tudo de hoje foi fruto de Atlântida. A Agartha teria sido formada por causa do fundamento da Atlântida. E outra, já que nós estamos falando de... Você pode pegar um embalo e responder as duas. E a outra, o que esse tal de sono como é que é? Parasnimânico, sei lá o que. Alguma coisa assim, paranishmânico. Assim, que seria um corpo físico que está lá em estado, podemos dizer, está latente, como querem fazer da criogenia, né? De alguma coisa similar, seria assim. E se fala é isso aí. Paranispânico mesmo. Então eu quero saber o que é, porque se fala muito e não sabe o que é. Não sabe o que é aquilo lá. Então eu acho que é uma boa oportunidade a gente ver isso. Porque é Shambhala, está todo mundo lá em sono paranispânico e tal. O cara lê aquilo lá, mas não sabe nem o que é isso. Então são duas perguntas distintas. Primeiro, como é que era a vida na Atlântida em questão de longevidade, ou até existiam imortais na Atlântida? Esse imortal que a gente está falando, longevos. Longevo não é o imortal. Não é o imortal, sim, mas porque não adianta. Teve até um filme, aí eu vou aproveitar só já. Teve um filme que a gente assistiu aí, que era, você deve lembrar, muita gente vai se recordar, de alguém que estava no asilo e não morria. O cara tinha não sei quantos anos. E ele era uma pessoa depressiva, porque o único amigo que ele tinha no asilo também morreu, e ele era imortal ali, porque todos os amigos dele, os parentes dele, filho, morreram, e ele ficou sozinho. Então o que adianta você ser imortal e estar sozinho, né? Se todo mundo se foi. Então
São coisas bem... Não, e veja que é muito interessante essa colocação da angústia de ficar sozinho. Perfeito! E veja que essa, é bem claro no filme essa angústia de daí o mundo passar em uma velocidade e você estar em outra, que assim, passam-se várias gerações e você ainda continua assistindo. Sim, senhor. Veja como é uma coisa muito interessante que você trouxe. Ela se aplica, vamos supor se em vez de tempo, a medida fosse nível de consciência, a angústia daquele que vem trabalhar para a humanidade e vê uma humanidade caminhando na ignorância e ele sozinho porque não tem como interagir. Você estava falando, falei na Grécia há pouco tempo numa mesa, num bate-papo ali, exatamente. Imagina quem tem consciência desenvolvida, como conviver com o meio de... Deve ser difícil. Tem que criar um código de linguagem para conseguir sobreviver. Qual é o código de linguagem? Traduzir, picar, mastigar o conhecimento e dar alguns fragmentos para aqueles que estejam no entorno, que é o que fazem os mestres, né? Os que dão a revelação. Vamos começar por Atlântida, então. Sim. Primeira pergunta ali. Na Atlântida é vida e morte natural, normal. Natural, tá. Normal, né? O que acontecia, obviamente, tinha complexão física diferente. Claro. Só isso, tá. Bem diferente. Bem diferente. Não é o caso a gente detalhar, mas bem diferente, né? Tanto é que a gente comentou outro dia que a única arma que existia na Atlântida e que era possível ferir uns aos outros, quando começou esse desejo de ferir-se, né, uns aos outros, era a Agni Shastra, que era baseado em eletricidade, porque a pele deles hoje, o conceito de arma que a gente tem, era inútil, né? E do Atlante regular, não eram super-homens, eram o que eram, né? Era o que eram. A tua pergunta, existiam imortais na Atlântida? Sim, os regentes. É mesmo? Sim. Né? Os regentes das 7 cidades, né? E o entorno deles, né? Aí, o entorno deles, né? Eram os reis de Edom, eram os imortais. Tá. Imortais, aí no sentido literal, corpo e alma e tudo, né? E a razão da queda da Atlântida foi isso. Você falou que a Atlântida ela é um ponto de referência. Eu acho. Né? Divisor de águas, eu chamo. A Atlântida é como se fosse assim, a gente está em um carro, né? A uma determinada velocidade e tem um plano para se fazer essa viagem. Mas daí tem alguém que está dentro desse carro que é um pouco mais apressado, mas ele é incompreendido, né? E aí ele vem e toca o botão turbo. Sim, não é? Boa. E o botão turbo, ele assim, não é qualquer um que pode desapertar esse botão turbo. Daí sai todo aquele mundo, todo o carro com todo mundo dentro, em desabalada carreira, cortando etapas, fazendo um aprestamento, um saque contra o futuro. Ainda, né? Não, tiveram que pegar e jogar um de fora no carro para ele conseguir colocar a coisa toda em ordem, né? Aí colocaram de fora nesse carro para colocar o mundo inteiro em ordem. Aí o carro foi colocado em ordem, quem apertou o turbo foi admoestado, mas afinal de contas, para que você fez isso? Né? Daí ele disse, eu só estava buscando era um atalho. Né? Então, o que se vive hoje realmente em termos de realidade em todos os aspectos visíveis e invisíveis é uma decorrência da Atlântida e não teríamos vivido caso não tivesse acontecido. Exatamente. Então, né? Então nós somos filhos das ações, né? Somos filhos das ações e reações da Atlântida, mesmo a Atlântida já tendo sido redimida, né? Mas aí por conta desse aprestamento, esses saques contra o futuro, esses seres que tiveram que vir, então todo o conceito de imortalidade, imortais, tudo foi misturado para colocar a coisa em ordem novamente, e aí então o carro desacelerou e voltou ao ritmo normal, só que tendo andado aí o equivalente a alguns sistemas de evolução em um tempo relativamente pequeno, se considerar a parte de cronologia humana, né? A decorrência desses mitos, né? A decorrência dessas buscas
e desse aprestamento, né, foi que daí se tirou a possibilidade de vir um outro qualquer e apertar esse botão novamente. Então fez o quê? Se tirou todo o conhecimento e se deixou reservado, né? E aí a busca pelo conhecimento, ela ainda toma por padrão aquele estado de ser um ser divino, ou de estar um ser divino, para que daí então experiencie o que seria a imortalidade. Mas a imortalidade em si, ela é um estado de consciência. Porque o ser humano hoje ele é imortal. De que maneira? O que o compõe, né? O espírito humano é imortal. Quem é mortal no ser humano é a alma e é o corpo. É possível a alma se transformar em imortal? Sim, através do conhecimento da iniciação e na existência do corpo causal ela passa a ser imortal. Voltando à tua pergunta que você falou, a segunda pergunta do primeiro grupo. E o corpo, como tornar o corpo imortal? Não é? Então, ele tem que ficar exatamente igual, né, ao princípio átmico, para que então aquilo que o compõe não mais pereça. E aí diz a tradição, né, que em determinados locais... Lembra o filme Shangri-La? Eu já vou... então diz a tradição que em determinados locais, então corpos são mantidos a dezenas de milênios, centenas de milênios, e aí são preservados sem passar pelo processo de envelhecimento, né? E quando necessário, daí tipo assim, eu vou sair para trabalhar hoje, né? O que eu vou fazer? Hoje eu tenho uma reunião, então vou botar um terno e gravata, então eu escolho um daqueles que está ali, né? E subo, faço meu trabalho, volto e devolvo. Não, hoje o meu trabalho vai ser caminhar em volta do mangue. Então vou precisar só de camiseta, calção e tênis. Então uso um diferente, subo, faço meu trabalho e volto. Então esse estado, né, de latência, isso disse que é uma realidade. Primeira coisa, esse mesmo estado de latência, esse mesmo estado que é chamado de sono, na falta de uma palavra melhor, ele também é um estado reconstrutor, porque ele recompõe aí a inteligência orgânica à sua origem. Então ele resolve qualquer coisa que pra a gente chama de doença. Isso acontece de maneira geral. O professor Henrique José de Souza teria dito ou disse, você sabe muito mais do que eu, que qualquer doença pode ser curada pelo sono, né? Sim. Alguma coisa parecida ele falou. Alguma coisa parecida. Assim varreu. Não, mas é verdade. E não é o sono no estado em que a gente experiencia de não vigília, né? É um sono assistido, porque daí no sono assistido, então se reconstrói qualquer parte orgânica. Inclusive sobre isso o professor dizia, o professor Henrique José de Souza, né, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, junto com dona Helena Jefferson de Souza, em 1924, né? E então na eubiose são vários graus de iniciação, e tem um que é chamado série interna, aí o discípulo é considerado como o irmão maior. E aí o professor dizia que nenhum discípulo poderia passar para a série D à época, a SI, sem conhecer a anatomia e sem ter a capacidade de se autogerar. Né? Então são vários aspectos da medicina teúrgica que daí devolve esse estado. Mas veja que daí esse estado de geração, o estado de reconstrução de matéria, para se chegar a um estado de saúde, não implica em eternidade. Não. Né? Não implica em imortalidade. Por quê? Porque a imortalidade ela é um processo que obrigatoriamente começa de baixo para cima. É como é no caso da alquimia. Então você começa a compreender cada metal, você começa a conversar com cada metal externamente, e conversar mesmo com cada metal externamente. E aí quando você começa a conversar com o metal, você vê que ecoa em você a conversa, e você começa a identificar em você onde está cada metal, né? Então você já está conseguindo conversar com cada metal externamente e com cada metal internamente. Ouro, prata, cobre, ferro, estanho, em cada um de nós. Esse conversar com cada metal internamente
né, é compreender e sublimar o que se chama de nidana, são as tendências, né, negativas em cada um de nós, ou transformá-las em skandhas, tendências positivas em cada um de nós. Em acontecendo isso, então o alquimista ele consegue controlar o fator, o elemento externo, e controlar o elemento interno. Quando ele consegue então conversar, né, com o metal dentro dele mesmo, ele começa a fazer a transmutação, transformar chumbo em ouro, do mais denso no mais elevado. Quando ele consegue fazer isso, o primeiro ouro que vai aparecer no processo da alquimia, da transmutação, né, é o ouro filosofal, que é o Sahasrara plenamente funcional, né, que é o coronal, aí que é onde está o ouro, né, e Sim. A partir daí você tem então um ser ígneo, né, integral. A partir do momento em que, então, que você conseguiu produzir o ouro filosofal, e você conhece a linguagem dos metais, aí então você comanda a transmutação física do metal. Aí você vai e comanda realmente qualquer metal para se transformar em qualquer metal, porque na verdade de um metal para o outro o que muda é... Esse é o verdadeiro alquimista, então. Lógico. Conhece tudo. Lógico, porque o metal físico... Ou melhor, teurgia pura, como você diz. 100%, 100%. Nesse momento, aí o iniciado, o teurgo, o irmão maior, o adepto, aí ele experiencia a imortalidade de corpo. Só que é uma coisa muito interessante, quando ele tem essa compreensão e ele então adquire esse estado de imortalidade integral, o ele que não menos... tá nem aí. Perfeita. O que menos importa para ele é aquele corpo físico que ele tornou imortal. Ele adquire consciência. E o que menos importa para ele é aquela persona, aquela alma, Sim. que era o nome civil dele até ele começar o processo. Daí ele vai, faz o trabalho que tem que fazer, não terminei meu trabalho, agora tudo bem. Então ele vai, sai do circuito humano e deixa aquele corpo que está imortalizado à disposição de quem queira, de quem precisa subir para trabalhar. Vamos aproveitar isso aí, porque aí ele adquire consciência. Consciência é tudo, né? Tudo é consciência. Consciência plena. Plena, perfeito, plena. Se você fez colocou a composição. A alma, ela tem consciência plena? Não. A alma de um alquimista tem consciência plena. Lógico, porque ela Mas aí ela não vai além, né? Porque você disse que não se aprende mais nada depois, né? Não, mas no caso de passar pelo processo da morte, a gente está falando de coisas... E por quê? Quando então se passa por um processo de transmutação... O alquimista já tem uma consciência que vai além dessa coisa... O alquimista, ou o iniciado, Sim, ou o adepto, ou o teurgo, que seja. É porque daí, para que chegue nesse estado grego, não há mais a separação entre alma e espírito. Tá. Entende? Aí então qual é a consciência da alma? O nível de compreensão dele é outro. Qual é a consciência da alma nesse momento? É a consciência búdica. Sim. Qual é a consciência da alma nesse momento? É toda a consciência abstrata. Qual é a consciência da alma nesse momento? É a consciência átmica. Entende? É um estado de consciência flogístico. Sabe? É diferente de eu passar pelo processo de reencarnação, vida, morte, né? E a alma engendrada nesse processo de vida, aí ela passa para a sequência da vida, que é o que se chama de morte, e aí ali ela não vai aprender mais, por quê? Porque ela não tem mais interação através dos sentidos. Entendi. Ela vai sublimar, é como você vai lá na horta, grego, para pegar verdura para fazer um detox, um suco verde, tá? Enquanto você está lá na horta pegando, ali é a vida. Sim, com certeza. O que te levou aí para a horta assim, são as tendências positivas e negativas, assim, é o teu karma, assim, o que você engendrou de vida. Então eu vou descer, vou lá na horta, peguei. Quando eu fui para casa, né? Agora eu vou fazer o suco, né? Eu vou fazer com o quê? Com o que eu colhi. O quão bem o suco vai me fazer? Não sei o que eu peguei. Verdade. Mas eu estava com toxina no fígado e esse suco não resolveu. Então agora você vai ter que ir de novo na horta para pegar. O que é ir de novo na horta para pegar? É nascer de novo. E aí você nasce, mas já nasci com o fígado estourado, é porque você não arrumou na outra vez. Percebe? Então essa que é a distinção entre você viver uma vida, né, assim, uma vida humana, né, ligado só nas coisas humanas, e você dedicar a vida a compreender a vida, dedicar a vida a se assenhorar da vida, dedicar a vida e viver a vida para ser imortal, das trevas à luz. Eu li no começo aqui. Das trevas a... Como é que é, Grego? Das trevas...
Está aqui escondidinho, aqui, ó. Do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Do ilusório ao real é porque a gente tem essa briga com Maia, né? Sim. Das trevas à luz é porque a gente vive num mundo sem luz, né? Porque a luz é conhecimento, a luz é contemplar a verdade, né? E aí da morte à imortalidade é porque a morte é a ignorância, a imortalidade é conhecimento. E se diz, e sempre se disse, né, na iniciação tradicional, na iniciação antiga, que a vida, né, ela deve ser uma intensa e consciente preparação para a morte. Por quê? Porque é só uma sequência, né? E veja assim, mas Deus vai se preparar a vida inteira só para a morte? Não, é porque ao se preparar, você adquiriu conhecimento. Então, quando você dedica a vida, né, para se preparar, para compreender o que vai acontecer em seguida, você transcende a própria, né? E aí por isso que tem o Rosseluna fala que a morte é a maior das mentiras. Isso. Porque a compreensão mata a morte, né? no livro dos Ginos, o livro que mata a morte. Então a compreensão do processo em si, veja como é interessante, ela já é um aspecto da imortalidade. Por quê? Porque já se quebra aquela barreira de achar que a morte é o fim da vida. A morte não é o fim da vida, a morte é o fim do nascimento. Um dia nós estávamos filosofando, minhas 3 moderadoras e eu, as moderadoras da comunidade Vida Inteligente. E nós estávamos falando, por quê? E se de repente o que nós estamos vivendo agora é o ilusório e a verdadeira vida é o que vem depois? Não. E a gente acha, nós estaríamos, vamos chamar em outras, vamos colocar em palavras de quarto sistema mesmo, assim, de cabeça, mente concreta. Se nós não estaríamos mortos agora, você entendeu? E você só vai despertar depois que você... Mas isso era uma das bases da iniciação antiga. Então, olha só, nós estávamos conversando sobre essa questão. O nascer é morrer, né? E o morrer é nascer, é o contrário. Porque você fica aprisionado no mundo da matéria. Os orientais pensam dessa forma, né? Não só, né? Toda a tradição antiga ela se baseia nisso. Interessante, né? Então, essa compreensão de que é uma sequência... Tem um fundamento, algum lugar eles tiraram isso. Então, você sabe que daí eu tenho um gato, né? Sim. O gato faz 15 anos lá com a gente em casa. E aí hoje de manhã, eles vieram para cá, eu fui levar o gato no veterinário, né? Sim. E daí a veterinária falou assim, o gatinho tem 2 dias de vida a mais, né? E daí eu fiquei olhando para ela assim, olhando para o gato, né? Uma experiência muito interessante, né? E depois quando voltamos para casa, eu fui conversar com o gato, né? Assim, o que vai acontecer com o gato agora que ele vai passar? Por que não podia ter um gato imortal para pegar ele? É o apego, né, que a gente tem. É o apego, exatamente. Não é ruim, é uma e veja que o desconhecimento é o que causa o medo, porque assim, o bichinho... O gato é alma grupo, né? O bichinho de estimação, ele tem medo da morte? Não, porque a morte para ele é como uma vela onde você coloca uma campana lá em cima, um copo, vai acabando o oxigênio, ela vai devagarzinho, acabou, né? O elemental teme a morte? Não, porque quando chega o ciclo dele, ele vai se desvanecendo assim, como uma flor que perde o aroma, né? O ser humano, por poder criar mentalmente e astralmente, né, então ele cria, né, coisas que temem a não continuidade da alimentação, né? Porque assim, e o gato daí, né, ele vai assim, cumprir o papel dele. Putz, aquela parte que ficou com a gente 15 anos, eu garanto que aprendeu um monte, né? Ótimo, então o aprendizado vai para uma grupo, o outro gato igual, ele vai ser um pouquinho diferente. Mas e toda aquela dedicação, o carinho e tal, a fraternidade que alguém deu para o seu bichinho de estimação, onde é que fica? Fica na própria pessoa. O animalzinho só tem aquilo que você colocou nele. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem, né? Ninguém dá. E aí então, quando você vai se sentir mal porque o bichinho vai morrer, o bichinho terminou o ciclo dele, na verdade se sentindo mal
porque você não tem um repositório para externar a tua afeição sem medo, porque não externa a afeição para com seres humanos, porque o humano pode fazer com que você se sinta arrependido, traído ou qualquer coisa assim, ou não compreendido, né? Eu percebo muito frustrado. Que quanto você transfere para o animal, eu vejo gente comportando, beijando, fazendo isso aqui. E sabe qual é que é a grande diferença? Tudo transferência. Sabe qual é que é a grande diferença? É que geralmente o afeto que um ser humano dá para o outro, ele dá com medo. Sim. E o que ele dá para o bichinho, ele dá sem medo, porque sabe que o bichinho não vai reagir. Perfeito. E é uma coisa muito interessante, porque na verdade daí o ser humano ele dá para o bichinho de estimação aquilo que ele é, né? Então se ele praticasse esse dar o mesmo tipo de afeto sem medo para outro ser humano, então você criaria uma corrente que mudaria completamente o estado social, né? Mas enquanto isso não acontece, aí todos nós vivemos assombrados, né, pelos sentimentos de morte, de perda, de arrependimento, de mágoa, de frustração, de vingança, de ódio, e a morte vai fazendo a festa. Você sabe que isso aí tudo que você está falando é interessante e eu percebo aqui, enquanto você estava falando, a grande dificuldade, a nossa grande dificuldade para chegar a ter essa compreensão, tudo isso aí que você falou hoje, é exatamente, mas eu não vejo de todo mal, de toda forma mal, é a nossa mente concreta. Então muitas vezes você quer pensar diferente, mas alguma coisa da tua mente concreta te traz de novo para... Então ele é um freio que é bom, porque a loucura tem uma linha muito tênue, né? Esse alguma coisa que impede a gente compreender é aquela coisa que, se eu compreender, ela deixa de existir. Sim. Sim, né? Mas ao mesmo tempo eu não quero errar, então eu freio aquele... É o medo, é o receio, é uma série de coisas. Não, mas quando eu não quero errar e eu tenho medo, né? Veja como é uma mecânica interessante. Daí, por isso que eu chamei a atenção, é interessante. E é um fator bloqueador mesmo. Porque quando eu não quero errar e eu tenho medo, é porque o impulso do erro existe em mim. Sim. Né? E aí trazê-lo à luz talvez do dia gere o medo. Por que vai gerar o medo? Porque no momento em que eu começo a ser espírito crítico, esclareci, e eu esclareço, ele deixa de existir. E ele teme o quê? Ele teme não existir. Sim, né? sim. Sabe? E mais do que isso, né? Como são entrelaçados, daí a ausência daquele enfraquece os do lado. Né? Então o conjunto, né, desses não mais alimentados, né, é que criam os grandes medos, os grandes impedimentos. Né? E aí, para que você fique numa posição confortável, né, você passa a criar determinadas crenças para que o mundo não pareça ou negações, foi o que você reforçou o que eu quis dizer. Para que o mundo não pareça tão, né, rigoroso, para que não pareça tão justo quanto é. Então, por aqui, que nem aquela história, não tem nada a ver, mas como é que é? É para o mundo ficar oculto, né? Então, como é que é aquela frase do professor? Cada um cria o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Vamos mudar isso aqui, quer dizer, você cria o seu próprio mundo para você... Não, mas é como você falou medo assim, de você. Do ilusório conduz-me ao real, das Perfeito. trevas à luz, da morte e imortalidade. Qual é o mundo de cada um? É o ilusório, é a treva, é a morte. Perfeito. Qual é o mundo dele? Qual é o mundo, né, cósmico? Né? É o real, é a luz, é a imortalidade. Então, como eu crio esse véu, essa maia, né, a gente sempre traz à tona o exemplo do aquário, né? Isso, esse é sensacional, muito bom. É o aquário, muito bom. Né? É o aquário. Né? Então a gente teme a morte, né? Ou busca a imortalidade, porque a gente delimita a vida ao vidro do aquário. Mas o aquário está sem tampa e está depositado no fundo do mar. Né? Assim, se você der assim, 2 braçadinhas para cima, você está na imortalidade. Você foi muito feliz aí na abrangência que nós já falamos também no tema, o ponto de vista, né? Que a gente, dependendo, se a gente vê por todos os ângulos, a gente enxerga muito melhor, né? Então acho que hoje você trouxe para a gente aqui uma série de... Uma coisa muito boa para se pensar de novo, Grego, só de você concluir. Sim. É isso aqui daí. Então, as coisas das quais a gente tem memória, a história do nosso país, a história recente da humanidade, né, a história dos nossos ancestrais, pais, mães, irmãos, assim, né, que fizeram ou fazem e tal, e ficou por resolver, mesmo que já tenham morrido, daí elas não aconteceram, elas estão acontecendo. Por quê? Porque eles ainda estão resolvendo, cada um no seu próprio mundo que criou, né, que criaram, não é?
e cada pensamento, cada emoção, cada ação, cada mágoa, cada cristalização que cada um de nós tem aí, repita, a gente está perpetuando, a gente está perenizando esse estado, né? Criando, né, um estado de imortalidade incômodo. Por quê? Porque não deixa esses seguirem o seu caminho. Perfeito, é verdade. Entende? Então você imagina assim, se quem a pessoa morreu e ela vai demorar 5.000 anos para resolver o que tinha para resolver, ou 1.000, ou 100, ou 10.000, 12.000, não importa, né? Então isso não é ontem, é agora, acabou de acontecer, né? E eu fico falando mal, pensando não sei o que e tal, e aí eu uso isso como argumento, como artifício. Não, o meu bisavô, quando era pequeno, ele brigou comigo, botou de castigo, então eu tenho justificativa para ser agressivo. Então eu estou usando uma coisa que ele já não tem mais como interagir, mas no momento em que eu cito, né, e que eu revivo, eu estou aumentando o que ele tem para resolver, o que não é justo, né, é uma covardia. Então, não falar bem dos mortos ou tratar mal os mortos é um ato de desamor. Sim. Sabe? Porque então você pode pegar e ajuda esse povo todo a resolver a questão de independência e segue a vida. Segue a vida de que jeito? Segue a vida em direção à imortalidade. O que é imortalidade? Conhecimento, consciência, compreensão, paz, compreensão, iniciação. Não tem como. Iniciação é sinônimo de imortalidade e vice-versa. Sem esse caminho não há caminho. A gente vai viver N centenas de vezes, né, nesse ciclo de renascimento e morte, nesse vale de lágrimas, essas coisas assim. Por quê? Por ignorância, por desconhecimento, né, entre o ilusório e o real, eu ter optado em viver no ilusório, quando não precisava. Isso é um trabalho, você usa o termo, eu acho apropriado, né? A pessoa tem que se iniciar mesmo, porque existe uma disciplina lá e existe uma condução, não tem degrau, não adianta pular degrau que não tem jeito, porque tem um buraco no meio de 2 degraus, então o cara vai cair, né? O adepto vai cair. Pergunta assim, mas ideia a pessoa que ela então amou todo mundo, praticou a religião dela, né, e foi super devota, e aí acaba o ciclo de vida, e aí vai passar para a fase seguinte. Vai viver no conceito de céu, encontrar todos os deuses, devas, anjos, santos, tal, os parentes, tal, vai viver uma vida idílica, mas aquilo não é consciência, vai ter que voltar para adquirir consciência. É a diferença entre assim, o que você prefere, né? Bom karma ou mau karma? E sim, eu prefiro a opção C. Eu quero 0 karma, eu não quero bom karma, porque ou bom ou mal você tem que voltar para recuperar. Perfeitamente, tá. Né? É a mesma coisa, então não importa se pegar e se dedicar, né? Se você não tiver em um processo de aquisição de consciência, né? Esquece, né? Porque você não está no caminho da compreensão, não está no caminho de honrar realmente a existência. Você vê, eu percebo, já estamos finalizando, eu percebo que quanto mais a gente conversa e a gente pensa que exauriu um assunto, olha, a pirâmide é invertida. Eu já estou vendo aqui assuntos para mais para frente. E você veja, Grego, então assim, eu faço parte do Sociedade Brasileira de Eubiose. Sim. Né? Então tem o grau peregrino, preparação, né, preparatório, daí Manu, Yama, Karuna e Astarô, 4 graus de preparação para você entrar na série interna. Porque série interna de irmão maior, eles começam um trabalho templário, de criação, de conscientização, né, e aí acesso ao conhecimento que o professor deixou explicitamente e especificamente para os irmãos maiores. Só que há 2 trabalhos na eubiose, né? O primeiro é em cada um, então eu tenho que fazer esse caminho sozinho. É aquele exemplo que você deu do imortal e todos os amigos não são, então todo mundo vai passar e você está sozinho. A iniciação é isso, está todo mundo preocupado com o futebol e você está preocupado com o sol oculto. Paciência. Sim. Paciência. Escolha de cada um. Paciência, né? Não tem jeito. Então, esse é o primeiro caminho. E o segundo caminho daí da eubiose é o seguinte: a eubiose representa um novo estado social, um novo estado de consciência, um novo estado de ser, né? É o entorno do avatar. Então o segundo trabalho é divulgar, né? Senão a gente tem que repartir a boa nova, né? E aí vem o porquê eu falo isso.
E eu repartia Boa Nova, veja que então nós conversamos aqui há 14 anos. 14 anos e a gente conversa coisa de aprendiz, de peregrino, sabe assim, não conversamos nunca nada reservado. Sim, né, não. de irmão maior, de série interna, de carta de revelação, nunca. Por quê? Porque não é necessário. Né, porque a confrontação, né, com o mistério, ela é individual. Você não consegue de mão dada com ninguém confrontar o mistério. Você tem que estar sozinho. Verdade. Né? Então o que se faz aqui é rogar, né, assim, pedir para cada um de vocês assim, puxa, andem, se iniciem, né, andem nesse caminho, porque uma oportunidade como essa não vai existir de novo. Mas aquilo que você falou, e vou repetir, já falou 500 vezes. Se não reverberar, né, em si, e alguma... Eu já recebi alguns comentários assim, que eu deveria vir ou de terno ou alguma coisa assim. Eu disse, mas será que a palavra que sai de mim, a palavra que sai de mim, ela vai sair de gravata? Assim, faz diferença? Me lembra a história do Gandhi. Ou se eu vier aqui com uma roupa de monge, faz diferença? Ou se eu vier com um traje de adepto tem traje, vamos supor que tivesse, ou então se vier cheio de medalha, de faixa. Isso aí. E daí será que o fato de eu vir, assim, vai fazer com que daí vocês acreditem mais naquilo? Então esquece, porque se você precisa de um artifício... Eu já não traria aqui, que fala, Jorge, segue teu caminho aí, porque... porque se... Não tem sentido, né, vamos dizer. Se eu preciso de... É como o cara que está exercendo um cargo público, se ele tem que usar gravata para parecer sério, é porque ele não devia estar lá. Né? Porque, sabe, não tem como, né? Não tem como você julgar o abacate pela casca, não tem... Você lembra do Gandhi, né? Esse aí tem uma história do Gandhi, isso aí bem apropriado aqui. Ele foi convidado por um... Tá na história ali, foi convidado por um rei lá, não sei o quê, para chegar e... Ele foi com... E aí ele foi com a tanguinha dele, tudo isso aqui, chegou lá, não deixaram ele entrar. Não deixaram ele entrar, ele tinha até presentes, tudo isso aqui. Aí ele foi embora, né? Aí ele foi embora porque ele estava em roupa inapropriada. Aí depois foi perguntar por quê. Por que não me deixaram entrar? Porque era por causa da minha roupa. É alguma coisa parecida assim. Então ele levou lá o terno e foi embora. Alguma coisa assim. Já que não era pela minha pessoa, era pela minha roupa, está aqui minha roupa, você leva lá para dentro e eu vou embora para casa de novo. É parecido. Então mais ou menos isso. É a diferença entre você buscar a imortalidade para preservar a persona e compreender o que seria realmente a imortalidade. Eu acho que nós demos aqui muitos... Bom, para mim já serviu um monte aqui, já vou aqui maquinar. É legal, né? Porque a gente vai despertando. Se a gente não conversa isso aqui, você não vai... A imortalidade é como qualquer desejo, né, Grego? Assim, primeiro você tem que saber por que você deseja. Sim. Segundo, você saber até onde você é capaz de ir para realizar o teu desejo. E o terceiro e mais complicado é o que você vai fazer quando ele se realizar. Porque às vezes tem desejos estranhos, né? E então, se entre esses desejos está, né, a imortalidade para preservar a persona, né, achar que daí o Jorge vai andar de camisa de xadrez durante 1 milhão de anos, então que morra logo. Esse negócio aí de ser imortal e os seus amados, a sua família, a grande família, não for, tudo o que adianta? O que adianta você viver sem os seus amados? É por isso que daí também, assim, por que a gente, em vez de eu ficar em casa lendo minhas coisas, né, e trabalhando para a instituição, por que eu venho aqui para a gente conversar? Porque você está trabalhando para a instituição, uai. Não, sim, mas o porquê que eu venho conversar? Não, por que você dedica o teu tempo? Por que eu dedico a minha vida? É porque é o seguinte, ou vai todo mundo junto, ou não vai ninguém. Com certeza, mas aí... Eu falei por causa disso, que daí, assim, se daí você vive 1 milhão de anos, né, e todo o teu país não vive, né, a cada 60 anos você não conhece mais ninguém. Né, então daí você vai 940 anos de solidão para 60 anos de... Não vale a pena. Sabe? Esse filme, eu não sei qual quando vocês assistirem, provavelmente na comunidade vocês vão dizer, porque é muito marcante esse filme e tem uma profundidade incrível. Às vezes a gente almeja uma coisa que a gente não faz nem ideia
da estupidez do que nós estamos almejando, né? É. E que adianta ser vivo e viver sozinho? E outra coisa assim, o porquê que a imortalidade assusta, né? Você imaginar que daí então tudo vai se transformar e você vai permanecer. É porque a gente tende a analisar a imortalidade com base no que é a vida social, claro, a vida rotineira. Não conhece, não quando sabe na o que verdade é. Não, né? Então vai chegar um momento em que a gente vai experienciar isso, né? Mas aí trabalhando para a humanidade, aí, sabe, numa outra perspectiva, num outro ponto de vista, né? Exercendo a felicidade e a paz de ter consciência plena, que é o objetivo de todo ser humano. Não, terceira, pelo menos quando você virar um imortal, você não vai precisar mais usar 500 blusas para vir no Vida Inteligente. Ah, essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você. Foi muito legal. Ó, fiquei muito satisfeito com o programa de hoje, para variar, né? Eu gosto sempre. Daí, ó, hoje nós temos uma boa companhia aqui também assistindo, né? Então, eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.